A gente abre agora para perguntas. Eu vou sair aqui do compartilhamento de tela e os irmãos ficam com a liberdade de fazer colocações e também fazer perguntas. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Eu pediria, então, que nesse momento vocês reabram suas câmeras, mas não os microfones. Só acione o microfone se você falar, tá bom? Essa sessão de perguntas e respostas também vai ser gravada, mas eu vou separá-la. Eu vou colocá-la parte para ser disponibilizada também na plataforma. Fiquem à vontade, a palavra é para vocês agora. Abram suas câmeras, mantenham os microfones fechados e só abra quando você for falar. Você pode tanto comentar alguma coisa, como também dar algum exemplo ou fazer uma pergunta. Show. Pois não. Tô com uma dúvida aqui, do capítulo 11, verso 25, quando ele fala, lá no este é meu corpo, muita gente, eu não sei se ela interpreta desse jeito, assim, sendo este corpo, naquele momento que ele pegou o pão, Cristo ali, até algum pessoal usa, a Eucaristia, com Cristo está lá naquele momento, naquele pão, entendeu? Eu queria saber se aí logo após ele fala, faça isso em memória de mim. Eu queria saber, se é correto afirmar isso. Certo. É o verso 25 que você... É ao verso 25 que você se refere, não é isso? Isso. Lá no final... Não, 24. 24, tudo bem. Eu vou abrir aqui o texto Tá. para que a gente possa ver de forma adequada. Eu estou abrindo para mim, no caso, vocês não estão vendo aí, mas... Verso 24, ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Eu talvez vá um pouco além da sua pergunta, mas provavelmente isso aqui também vai ser colocado por alguém, e eu já faço uma antecipação, tá? Eu só vou alterar aqui a forma como minha imagem está aparecendo para mim, e aí eu já entro direto na resposta. Nós temos aqui duas coisas. Nós temos duas coisas aqui. A primeira é o seguinte: a expressão isto, que Jesus usa ali no verso 20, diz respeito aos elementos que estão ali com eles, diante da mesa. No caso ali, literalmente, o pão, ali, literalmente o pão e o vinho. Né? Quando ele diz isto é o meu corpo, o isto aponta para aquilo que está próximo ali, ao alcance deles, e diz respeito ao pão literal e ao vinho literal. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é quando ele estabelece a relação dos elementos do pão e do vinho com o seu corpo e o seu sangue. Então ele diz com relação ao pão, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz com relação ao vinho, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A questão é como a igreja interpretou essas palavras que associam o pão e o vinho com o corpo e o sangue do Senhor. Então, 3 foram as interpretações que surgiram ao longo da história. Uma dessas interpretações recebe o nome de transubstanciação e diz que, no ato da ceia, literalmente, conforme o que o Senhor instituiu e proferiu, nesse mesmo texto, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz que literalmente o
pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Então, quando o Senhor diz ali, isto é o meu corpo, ele estaria dizendo que literalmente o pão se transforma no seu corpo e literalmente o vinho se transforma no seu sangue. Essa é uma interpretação que foi dada por intérpretes cristãos, por teólogos, já em época muito remota, e chama-se de transubstanciação. Essa é a posição, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica ensina a transubstanciação, que o pão e o cálice se transformam literalmente no corpo. Uma segunda posição, chamada de consubstanciação, diz que não há uma transformação química ou física dos elementos pão e vinho. Então, não se transformam literalmente, mas no ato da ceia, há uma presença espiritual de Cristo junto ou sobre o pão e o vinho. Então, conquanto não haja uma mudança de substância, conquanto aqueles elementos não se transformem literalmente em corpo e sangue, no entanto, há uma proximidade do corpo e do sangue naqueles elementos. É como se o Senhor estivesse literalmente presente fisicamente naquele momento, apesar de não haver uma transformação dos elementos. Isso chama-se consubstanciação. A expressão com, né, que aponta para junto de, estar junto de. E a terceira posição, que corresponde à maioria dos evangélicos, ou a consciência da maioria dos evangélicos, é aquela que diz que o pão e o vinho, eles são elementos simbólicos, eles simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Eles representam, são elementos representativos. Então, quando o Senhor diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo. Quando ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está dizendo que o vinho representa o seu sangue. Então, não se transforma no seu sangue, e nem exige a presença física do Senhor junto aos elementos, mas representam o corpo e o sangue. São elementos representativos. Essas são as três posições. Então, eu respondi de forma um pouco mais ampla, para deixar claro que existem interpretações diferentes dos teólogos, dos comentaristas, com relação ao significado dessas palavras, em que Cristo associa o pão e o vinho ao seu corpo e o seu sangue, tá? Mas quando ele diz ali, isto é o meu corpo, isto é este cálice, né? Este é o cálice da nova aliança, esse isto aponta para os elementos físicos, o pão e o vinho, ali no verso 24. Tranquilo? Mais alguém? Sim, obrigado. Certo, tranquilo. Alguém mais? Fique à vontade aí para fazer colocações, para perguntar e tal. Eita, ninguém tem dúvida nenhuma mais? Que coisa boa. Coisa boa. Como vocês viam esse texto da ceia até hoje? Eu entendi. Eu perguntei como vocês viam esse texto da ceia até hoje. Para mim, da mesma forma que o senhor explicou aí, mas sem tanta riqueza de detalhes, né? Foi bem rico em detalhes agora na questão cultural, mas para mim já tinha esse significado. Você já entendia, então, que o grande pecado ali da igreja de Corinto era a divisão que eles estavam promovendo no povo. Exatamente, que era a questão de tomar a frente, né, da reunião dos ricos em relação aos pobres, né, e tomando a frente, né, trazendo divisão, sem comunhão. Eu já tinha entendido dessa parte, nesse sentido mesmo. Muito bem. Mas alguém quer fazer uma colocação ou pergunta, antes que a gente passe para a questão dos dons espirituais? Bom, então eu acho então que
Está bem compreendido